Pouco se fala sobre o quão poderoso é o Hiruzen Sarutobi, e com toda certeza ele é um dos ninjas mais completos da história do mundo Shinobi. E hoje eu vou te mostrar que até certo ponto a própria ideia do autor indicava claramente que o terceiro Hokage foi pensado para ser o Hokage mais forte de todos. A primeira coisa que precisa ser ressaltada é que o Hiruzen teve uma formação extremamente sólida. O terceiro Hokage foi treinado diretamente pelo Hashirama e o Tobirama, algo que inclusive é reforçado no quarto Databuki. Além disso, seu pai, o Sasuke Sarutobi, era um ninja de elite. O quarto guia da obra descreve ele como um verdadeiro gênio, capaz de dominar as 5 transformações da natureza e diversas técnicas, possuindo conhecimento shinobi excepcional. Não à toa, ele recebeu o título de O Professor, reconhecimento que mais tarde também seria atribuído ao próprio Hiruzen. O clã do Hiruzen, o clã Sarutobi, já possuía grande relevância e prestígio antes mesmo da fundação de Konoha. Ainda na era dos estados combatentes, isso fica evidente quando Hashirama menciona que o clã havia se aliado aos Senju e Uchiha, algo que surpreende até o Madara, indicando que se tratava de um grupo influente e poderoso o suficiente para chamar a atenção de alguém do nível dele. No quarto Databuki também é revelado que, ainda na infância, o Hiruzen já demonstrava um talento que superava o do Tobirama, deixando claro desde cedo o seu nível fora da curva. Além disso, ele foi o único a também receber o título de Deus Shinobi, além do Hashirama, reforçando ainda mais a sua grandiosidade. O título de O Professor herdado do seu pai não era à toa, já que o Hiruzen possuía conhecimento sobre todos os jutsus de Konoha e dominava as mais diversas áreas do mundo Shinobi com maestria. Descrito no quarto guia como alguém capaz de analisar uma batalha em questão de instantes, o Hiruzen conseguia responder a qualquer situação utilizando a técnica mais adequada. Um ótimo exemplo disso acontece na Quarta Guerra, onde ele usa os 5 elementos ao mesmo tempo, distribuindo cada natureza em um clone para contra-atacar e contrabalancear uma ofensiva. Outro momento marcante é quando ele usa o seu olfato aguçado para escapar de um genjutsu aplicado pelo Hashirama no mangá, onde havia o aprisionado em uma escuridão total, a técnica do trazedor da escuridão. Ainda segundo o quarto Databuki, entre as inúmeras técnicas que o Hiruzen domina estão incluindo genjutsus e também as chamadas técnicas Hiden, ou técnicas secretas que são transmitidas de geração em geração dentro de um clã, como ocorre com os clãs Nara, Aburame e Akimichi. E ao contrário do que muitos pensam, elas não são Kekkei, inclusive já existe um vídeo completo no canal explicando essa diferença. Para você ter uma noção, nas classificações dos 2 primeiros Databooks, o Hiruzen aparece com notas máximas em Taijutsu, Ninjutsu e Genjutsu, sendo que as únicas notas que ele tem abaixo são as de força física, já que ele já estava com uma idade avançada. Isso faz sentido, já que é dito na sua luta contra Orochimaru que os níveis de chakra do Hiruzen estavam bem abaixo por conta da sua idade. E como a gente sabe, uma das bases do chakra é a energia física. Então, obviamente, como ele já está mais velho nessa época, ele perde força e, consequentemente, o seu nível de chakra diminui. Mas isso por si só já evidencia o quão completo ele é, tendo a nota máxima nas 3 principais áreas ninja. O seu perfil diz que ele tem grande domínio em Genjutsu, como já mencionamos, e também ele tem um Taijutsu de altíssimo nível. Isso fica claro em sua luta contra Orochimaru e os Hokages revividos, onde ele demonstra excelência no combate corpo a corpo, mesmo em desvantagem numérica, algo que o próprio Databuki reforça ao afirmar que Hiruzen dominava confrontos de curta distância com maestria. Além de tudo isso, Hiruzen dominava as 5 transformações básicas da natureza, além do Yin e Yang, sem possuir Rinnegan ou qualquer tipo de Kekkei, o que por si só já o coloca em um nível absurdo dentro do mundo Shinobi. E se parece impressionante, fica ainda mais quando consideramos a fala do Kabuto, que afirma que o Hiruzen era o Kage mais poderoso, o líder mais forte entre as 5 grandes nações, isso quando ele já tinha quase 70 anos de idade. Então sim, o Hiruzen é superior ao Onoki, ao Raikage e a qualquer outro Kage, de acordo com o autor. Lembrando que o Hiruzen era tão antenado e inteligente que na guerra ele demonstra conhecimento pleno sobre a habilidade do Onoki, além de saber analisar perfeitamente a situação em que estavam contra o Obito Jinchuriki. Sobre os jutsus de Konoha que ele domina, a gente já falou que tanto no mangá quanto nos databooks isso é afirmado, que ele possui conhecimento sobre essas técnicas, obviamente com exceção de Kekkei, mas ainda assim fica claro que ele entende o funcionamento dessas técnicas dentro de um contexto geral. O ponto é que existe uma diferença entre conhecer e executar, não a confirmação de que ele seja capaz de utilizar absolutamente todos os jutsus que conhece, já que alguns poderiam não ser a sua especialidade ou exigir condições específicas. Ainda assim, isso não diminui em nada o seu feito, até porque nem tudo precisa ser mostrado na obra. O próprio Kakashi é dito como alguém
alguém que copiou mais de 1000 jutsus e nem por isso vimos a maioria deles em ação. Um forte indicativo de que Hiruzen realmente possui um arsenal gigantesco é o fato dele utilizar o Shikifujin, uma técnica associada e criada pelo clã Uzumaki. Sabendo que Minato teve acesso a esse tipo de conhecimento por meio da Kushina, o fato do Hiruzen também dominá-la reforça ainda mais o seu nível absurdo de conhecimento e domínio sobre técnicas ninja. Vale lembrar que aquele pergaminho dos selos que o Naruto pega no primeiro capítulo e primeiro episódio, que continham técnicas proibidas e seladas, estava sendo guardada na residência do Hokage. Ou seja, o Hiruzen tinha acesso, e no primeiro capítulo do mangá isso é mostrado o Naruto indo até lá para pegar. Ele também foi o Hokage que permaneceu por mais tempo no cargo e, de acordo com o terceiro Databook, o mais amado pelo povo, com o maior nível de aceitação. Vale lembrar ainda que o Iruka afirma, ainda na fase clássica, que o Hiruzen era o Hokage mais poderoso de todos, algo que também é reforçado em materiais complementares, o que acaba gerando certa confusão entre os fãs. O ponto é que no início da obra, o Kishimoto claramente construía o terceiro Hokage como o mais forte, possivelmente acima até do Hashirama. O próprio Hiruzen comenta que Hashirama e Tobirama em sua luta estavam recuperando o seu poder original, o que significa que o Kishimoto não planejava dar tanta importância para os dois primeiros Hokages inicialmente. Naquele momento, tanto Hiruzen quanto Minato eram tratados como as figuras mais importantes entre os Hokages, sendo que o quarto tinha um hype enorme ao ponto de ser dito que, se estivesse vivo, teria parado facilmente a invasão do Orochimaru. Porém, conforme a história avançou, Kishimoto foi ajustando e expandindo o universo, elevando a figura do primeiro Hokage como a maior de todas, especialmente para rivalizar com o Madara, além de introduzir novos elementos e personagens como o Danzo. Esse tipo de mudança é comum em obras longas, já que o autor nem sempre define todos os detalhes desde o começo. Então fica claro que a figura do Hiruzen foi sendo gradualmente ofuscada pela de Hashirama com o avanço da obra. Ainda assim, a fala do Iruka deixa evidente que o Hiruzen era visto como um dos mais poderosos, especialmente considerando que na época dessa afirmação, o Minato já havia morrido. O próprio Iruka viveu naquele período e presenciou de perto a atuação dos Hokages, e mesmo assim afirma que o Hiruzen havia superado todos eles, o que ajuda a contextualizar o título do vídeo. Essa interpretação se aplica ao início da história e não ao cenário atual da obra, obviamente. Então preste atenção nisso antes de vocês acharem que eu estou colocando o Hiruzen acima do Hashirama ou do Naruto atual. Além disso, o personagem é tão relevante para o Kishimoto que já possuía uma versão no mangá piloto da série, mostrando que a sua concepção vem desde os estágios iniciais da obra. No fim das contas, o Hiruzen se destaca como um dos ninjas mais completos de toda a franquia, provavelmente o mais versátil de Konoha, tendo se tornado Hokage ainda muito jovem, dominando praticamente todos os jutsus da vila e apresentando excelência em todas as áreas Shinobi. Um verdadeiro monstro e gênio que, ao menos no começo da narrativa, foi claramente tratado como o Hokage mais poderoso. Mas e aí, você conhecia tudo sobre o terceiro Hokage? Deixa aí a sua inscrição e like e sugestão para o próximo vídeo. A gente se vê numa próxima, falou!